Bom, vamos aprender agora sobre o circuito RC com fonte. Então, tem uma fontezinha aqui de E-volts, tem um capacitor com capacitância C e um resistor com resistência R. É um circuito RC com fonte, uma fonte de alimentação. No instante t igual a 0 segundos, eu fecho a chave. Essa chavezinha é fechada em t igual a 0 segundos. E então vamos observar como ocorre a dinâmica do circuito, né? A dinâmica. O que é essa dinâmica? É o comportamento do circuito, tá? Vamos ver o que é que acontece com a tensão do capacitor com o tempo. Então, o primeiro passo inicial é você verificar quais são as condições iniciais quando a chave é fechada, né? Como eu tenho o capacitor, vamos lembrar daquela característica da inércia de tensão no capacitor. Ou seja, o capacitor mantém a tensão no instante imediatamente antes de fechar a chave, com um instante imediatamente após fechar a chave. Ou seja, tensão do capacitor no instante 0 menos é igual a tensão do capacitor no instante 0 mais, que aqui ele considerou como sendo V0. Ou seja, antes de eu fechar a chave, eu já tinha uma tensão no capacitor cujo valor é V0. Então, aplicando LKT nessa malha aqui, eu tenho que E igual a RI mais a tensão no capacitor, né? Mas o que é isso? 1 sobre C integral de dt. Nada mais é do que a tensão no capacitor. É só lembrar que a corrente no capacitor, quem é? CdV dt. Se o I do capacitor é CdV dt, então, eu integrando ambos os lados, né? Eu obtenho que a tensão no capacitor é 1 sobre C integral de dt. Ok? Deu para entender isso aí? Então, da expressão matemática da corrente, eu tiro a tensão do capacitor. Derivando essa expressão aqui no tempo, eu tenho que 0 é igual a R dI dt mais 1 sobre C I. Colocando de outra forma, eu tenho essa equação diferencial. Nós já vimos que a solução dessa equação diferencial é o quê? I é igual a uma constante que multiplica uma exponencial. Exponencial de αt, né? Onde o alfa é igual a menos 1 sobre RC. Esse valor aqui pode ser visto com calma, colocando-se o valor da corrente nessa expressão aqui, ó. Aí você deriva esse valor mais um RC vezes esse valor. Fazendo esses cálculos aqui, você encontra que o alfa é menos 1 sobre RC. Tá bom? Então, nós já temos o alfa da corrente. Falta achar o quê? Para achar a corrente? O K. No próximo slide, nós vamos ver como é que se calcula o K. Então, vamos dar continuidade. Se o alfa é menos 1 sobre RC, resta-nos calcular o K. Então, vamos lembrar a fórmula da expressão da corrente. Lembrar a fórmula da expressão da corrente. O I é K é αt, onde mais uma vez o alfa é menos 1 sobre RC. Lembrando que essa expressão aqui é I da corrente no tempo. Aqui é I do t, tá? I do t. Então, para cada instante de tempo, eu vou ter um valor de corrente. Ok? Então, vamos calcular quanto é que seria a corrente no instante de tempo 0 segundos. No instante de tempo 0 mais, quando imediatamente a chave é fechada. Então, fiz aqui de forma didática um circuitozinho, valendo para o instante de tempo igual a 0 mais. Então, quando imediatamente a chave é fechada, eu tenho uma tensão E, R, eu tenho uma tensão no capacitor que vale o quê? V0, porque o capacitor mantém a tensão. Então, o I do 0 mais quem é? Só aplicar LKT aqui, I do 0 mais, a tensão em cima do resistor quem é? É o E menos o V0. Então, o I do 0 mais é o E menos o V0 sobre o R, tá bom? Ora, então, vamos substituir aqui, ó, calcular o I do 0. Quem é o I do 0? O I do 0 é KE alfa vezes 0. Ora, qualquer exponencial elevado a 0 é 1.
Então, o I do zero mais nada mais é que o próprio K, que é igual a E menos V0 sobre R. Por quê? Porque o I do zero mais, nós já calculamos aqui, ó, E menos V0 sobre R. Então, o nosso I, de uma forma geral, ele pode ser expresso como quem? O I é o E menos V0 sobre R, que multiplica a exponencial de menos 1 sobre RC vezes o tempo. Lembrando aí que o RC, estão lembrados? O RC é conhecido como a constante de tempo do circuito, que é representado pela letra tal. Aqui me perdoe o meu tal, tá? Que ele está até escrito ao contrário, me perdoe aí. O tal, na verdade, essa partezinha aqui é para o outro lado. Mas é uma deficiência de escrita minha, ok? E não vai atrapalhar em nada isso aqui. Então o I, na verdade, eu tenho esse valor aqui, ó. O I eu tenho esse valor aqui da corrente no tempo, ok? Nosso objetivo agora é calcular uma expressão para a tensão do capacitor no tempo, ok? Então a tensão do capacitor, aplicando LKT no nosso circuito original, quem é? É a tensão da fonte menos as perdas ômicas, ok? Menos RI. Ora, mais o I nós já sabemos. Então, o V do capacitor é o E menos o R, que multiplica o I. Quem é o I? E menos V0 sobre R, vezes exponencial de menos T sobre tal. Então, fazendo essas contas aí, multiplicando pelo negativo aqui, ó, enquanto que a tensão do capacitor, quem é? É a tensão da fonte mais V0 menos E, que multiplica E menos T sobre tal. Lembrando que o tal é a nossa constante de tempo, dada em segundos. De uma forma geral, posso dizer que a tensão no capacitor, quem é? É a tensão, V do infinito, mais V0 menos V do infinito, que multiplica E de menos T sobre tal. Você deve estar se perguntando agora, quem é V do infinito? Porque V0 nós já vimos, né? V0 é a tensão do capacitor no instante de tempo, aqui no nosso caso, quando a chave foi fechada. Foi quanto? A chave foi fechada no tempo igual a 0 segundos. Então é a condição inicial do capacitor, né? Condição inicial do capacitor. Mas o V do infinito, o que seria esse V do infinito? O V do infinito seria a tensão do capacitor quando o tempo tende a infinito. Ora, quando o tempo tende a infinito, né? Um tempo muito grande, o que é que acontece? Acontece que as coisas já se estabilizaram. As coisas já se estabilizaram. Quando as coisas se estabilizam, né, o capacitor funciona como o quê? Vocês estão lembrados da última aula? O capacitor funciona como uma chave aberta. Então, o capacitor funcionando como uma chave aberta, não há tensão no resistor, não há corrente passando no circuito. Se não há tensão no resistor e nem corrente passando no circuito, a tensão do capacitor vai ser a própria tensão da fonte. Então, esse V do infinito nada mais é do que a tensão no capacitor no regime estacionário, quando as coisas se estabilizarem. Tá? Tensão V0 é a nossa condição inicial. No caso aqui, foi trabalhado para um instante de tempo igual a 0 segundos. Tá? Se esse instante de tempo for 2 segundos, aí a gente vai ter que modificar um pouquinho a nossa expressão lá embaixo. Vou já explicar isso. Então, o resumo para fechar esse slide aqui, é que nós podemos dizer que a tensão no capacitor é a tensão V do infinito mais V0 menos V do infinito, que multiplica E menos T sobre tal. Se o tempo, o instante que eu fecho a chave não for o instante de tempo T igual a 0 segundos, for, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, eu vou ter que usar o que? Usar o que aqui, ó? Se for 2 segundos, por exemplo, eu vou usar menos, parênteses, T menos 2, tá? Para levar em conta aí os 2 segundos.
Se eu fechar a chave do instante t igual a 5 segundos, eu vou colocar o que aqui? Menos, parênteses, t menos 5, ok? Então, nós iremos fazer agora um exercício para entender melhor o emprego dessa expressão aqui. Tá? Então, nós vamos aprender agora resolvendo um exercício. Vamos fixar esses conceitos. Bom, vamos resolver um exercício para fixar o nosso conhecimento. Então, tem um circuito com fonte. Circuito com fonte aqui. Estão vendo? No instante t igual a 0 segundos, essa chave é fechada. Porém, essa chave aqui só é fechada no instante de tempo igual a 5 segundos. Então, de 0 a 4,99999, ela está o quê? Essa chave aqui aberta. Ela só vai fechar no instante de tempo igual a 5 segundos. E quando eu fecho essa chave, essa aqui abre. Tá vendo aqui, ó? Essa chave vai abrir no instante de tempo 5 segundos. Ou seja, quando eu fecho essa está aberta, ok? E quando eu fecho essa aqui, essa daqui abre. As chaves estão o quê? Sincronizadas, tá? Então, como essa chave está fechada no instante de tempo igual a 0 segundos e essa aqui é aberta, eu só tenho energia circulando aqui, ó. Eu só tenho energia nesse circuito aqui. Esse circuito aqui está aberto. Então, vamos concentrar o nosso estudo nesse circuito aqui, do instante de tempo 0 até o instante de tempo de 5 segundos, que é o instante que essa chave vai ser aberta e essa aqui vai ser fechada. Condição inicial: tensão no capacitor é 0. Antes de eu fechar a chave, ela era 0. E ao fechar a chave, ela vai permanecer em 0 por causa da inércia de tensão. O valor da fonte de tensão é de 100 volts. O valor dessa resistência é 100 ohms. O valor de R2 aqui é 50 ohms. E o valor da capacitância é 10 a menos 2 farad. Ok? Então, são os valores dados no nosso exercício. Então, está aqui o nosso circuitozinho. Para cá não interessa, porque nós estamos achando a expressão do capacitor de 0 a 5 segundos. E depois nós iremos trabalhar de 5 segundos em diante. Então, vou abrir aqui. O circuito aberto aqui, então vou trabalhar somente aqui, ó. Aplicando os conceitos que nós aprendemos no slide anterior, nós temos que a tensão do capacitor é V do infinito mais V0 menos V do infinito, que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Ora, quando o tempo for infinito, quanto é a tensão no capacitor? O tempo for infinito, o capacitor funciona como uma chave aberta, então não tem valor, não tem corrente circulando pelo circuito, e essa tensão aqui quanto é? 0. Então a tensão do capacitor é a própria tensão da fonte, que é de 100 volts. Tensão inicial do capacitor 0, né? Porque é causa da inércia de tensão. O capacitor permanece com a tensão inicial. Constante de tempo, tal, ela é igual ao produto da resistência vezes a capacitância. Resistência de 100, 100 vezes 10 a menos 2 dá 1 segundo. Então, V do capacitor, quem é? 100 mais 0 menos 100 é de menos t sobre tal, que é 1. Então, colocando isso aí numa expressão mais bonitinha, dá que V do capacitor é igual a 100, que multiplica 1 menos é de menos t, tá bom? Então, essa é a primeira expressão do capacitor, da tensão do capacitor, no instante de tempo de 0 a 5 segundos. Vamos continuar o nosso exercício calculando agora a tensão do capacitor a partir do instante de tempo t igual a 5 segundos. O circuito agora que nos interessa é esse circuito aqui. A primeira chave foi aberta, a segunda chave fechada. O capacitor agora carregado vai transferir sua energia para o resistor. Usando a expressão dada anteriormente, V do capacitor é V do infinito mais V0 menos V do infinito, que multiplica é de menos t menos 5, né, sobre tal, onde tal é RC, que é 0,5 segundos, né, que é a resistência, que é 50 ohms, vezes a capacitância
10 a menos 2 farads. Então, o V0, quem é o V0? Como é que nós podemos calcular o V0? Né? A primeira pergunta tem que ser feita. Quem é o V do infinito? Que nós precisamos de V do infinito e V0 aqui, ó. O tal nós já temos. Precisamos do V0 e V do infinito. Para calcular V0, nós podemos usar a expressão anterior, porque ela é válida de 0 a 5 segundos. Então, qual é o V0 para o instante de tempo igual a 5 segundos? Então, é só substituir o instante de tempo na outra expressão, calculada anteriormente. Então, é 100 que multiplica 1 menos E elevado a menos 5, porque aqui, se vocês se recordam, era E elevado a menos T. Então, calculando isso aqui, dá 99,32 volts. E quem é o V do infinito? O V do infinito é o valor da tensão no capacitor quando as coisas estiverem estabilizadas, quando eu estiver no regime estacionário. Lembrando que no regime estacionário, o capacitor funciona com uma chave aberta. Então, não vai ter corrente aqui. A tensão do capacitor é igual a do resistor, que é igual a 0 volts. Tá bom? Então, se o V do zero é esse aqui e o V do infinito é esse valor, substituindo aqui na expressão, eu tenho que o V do capacitor é 99,32 vezes E que multiplica menos 2T menos 5. Ok? Lembrando que o T menos 5 surgiu porque nós estamos calculando a tensão do capacitor a partir do instante de tempo igual a 5 segundos. Então, como nós já vimos, o valor da exponencial E elevado a menos 5 é aproximadamente 0,0067. Né? É um valor bem próximo a, digamos assim, a zero, se é que podemos falar nisso. Né? Mas é um valor, né? O conceito é o seguinte, o E elevado a menos 5 é o valor em que a tensão do capacitor praticamente já chegou no regime estacionário, ou seja, é o valor em que o capacitor praticamente já descarregou, ok? É o valor em que a tensão do capacitor praticamente descarregou. Por isso que nós trabalhamos com E elevado a menos 5. Na teoria mesmo, o capacitor só vai descarregar no infinito. Ou seja, nós não vamos esperar chegar no infinito para dizer que o capacitor está descarregado. Quando ele atinge 5 vezes a constante de tempo, que no nosso caso ela é 0,5 segundos, quando ela atinge 5 vezes isso, que dá 5 vezes 0,5 dá 2,5, mais os 5 segundos que o circuito está começando, dá praticamente 7,5 segundos. Ou seja, quando o instante de tempo atinge 7,5 segundos, a tensão do capacitor, se eu for calcular nesse instante aqui, ó, dá 99,32, é elevado a menos 5. Olha o valor dela, ó, como é pequeno. Ó. Ela é 0,66 volts, ou seja, o capacitor está praticamente sem carga. Está praticamente descarregado, ok? Então, esse E a menos 5 nós usamos quando o capacitor está praticamente descarregado, né? Quando ele já chegou ao seu regime estacionário. Uma outra maneira de ver isso aí é o seguinte, ó. Qual é o valor de T? Qual é o valor de T em que eu consigo, na minha exponencial, o valor de menos 5? É o T igual a 7,5 segundos. Quer ver? 7,5 menos 5, 2,5. 2,5 vezes 2 é elevado a menos 5. Tá bom, senhores? Então, aqui nós chegamos à conclusão que a tensão no capacitor é essa expressão aqui, ok? E frisamos que quando ocorrer 5 vezes a constante de tempo, o capacitor praticamente já chegou no seu regime estacionário, praticamente está sem carga, ok? Ou seja, nesse caso específico, ele está praticamente descarregado. Nós vamos ver agora os gráficos da tensão do capacitor no tempo e da corrente do circuito no tempo, que nada mais é do que a própria corrente do capacitor no tempo. Ok? Então, tensão do capacitor no tempo
é de 0 a 5 segundos. Esse gráfico aqui, correspondente a 100 que multiplica 1 menos E elevado a menos T. E de 5 a 7,5 tem esse gráfico aqui. Aqui o capacitor está o quê? Está se carregando e aqui está se descarregando. Lembra que a constante de tempo é o quê? 0,5 segundos. Então ele leva 5 constantes de tempos, né, para dizermos que ele praticamente se descarregou. Então 5 vezes 0,5 dá 2,5, mais 5, 7,5, né? Então 7,5, podemos dizer que é por aqui mais ou menos que o capacitor já está descarregado, ok? Bom, e o gráfico da corrente no tempo, como seria? A corrente do capacitor nada mais é que a própria corrente do resistor. Então vamos calcular a corrente no resistor no intervalo de 0 a 5 e de 5 a infinito. Como iremos calcular? I é igual a V do resistor sobre a resistência. Então o V do resistor é o V da fonte, 100, menos o V do capacitor, dividido por 100. Então aqui dá E a menos T. De 5 a infinito, fazendo a mesma coisa, o V do resistor é 99,32, é de menos 2T menos 5, sobre o valor da resistência. Nesse caso aqui, o V do resistor é o próprio V do capacitor, tá bom? Então, fazendo essas contas, eu encontro isso aqui. Então, corrente, no primeiro momento, ela flui com essa exponencial, onde o valor inicial, quando t for igual a 0 segundos, é 1. Aqui. Como leva mais ou menos 5 constantes de tempo, né? O tal inicial foi 1 segundo, 5 constantes de tempo, para que o capacitor atinja, aqui ó, mesmo intervalo de tempo. Esse gráfico aqui de cima está casado com esse. 5 segundos, tensão do capacitor estabilizou. Então, se ele estabilizou, a partir de agora não vai haver mais corrente no capacitor, o tempo que a corrente se anula. A partir de 5 segundos, há uma descontinuidade aqui, tá vendo? Na corrente há uma descontinuidade. Quando o tempo for 5, a corrente quanto é que é? 1,98. E daqui ela leva mais 5 constantes de tempo para se anular, né? Que é o tempo que o capacitor também descarrega. Fica descarregado. Observe que na corrente eu posso ter o quê? Uma descontinuidade, coisa que não acontece na tensão. Ó. O instante t igual a 5 segundos, a tensão no capacitor permaneceu com o mesmo valor. Não houve o quê? Uma mudança abrupta. E aqui houve mudança abrupta? Sim, aqui houve uma mudança abrupta, né? De um valor pequeno, próximo de zero da corrente, a um valor de 1,98 amperes. Espero que eu tenha colaborado aí com o aprendizado dos senhores.